segundo livro dos Reis, capítulo 6, no verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. Jesus Cristo disse: eu vim para os doentes, para aqueles que precisam de cura. É para esses que Jesus veio. Jesus veio para todos nós, creia, em nome de Jesus. Bom dia, casa que nos assiste. Vai mandando o seu pedido de oração, o seu nome. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Diga a Deus: coisas novas por meu lar. Em nome de Jesus é o que eu desejo hoje. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar coisas novas. Já está nos dando, eu creio, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai meu Deus, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos em redor de Eliseu, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor, disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Senhor, a tua palavra foi lida nessa manhã, e eu creio que o Senhor tem pressa dessa palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. A honra, a glória, o poder, o domínio, a força, é tudo sobre o Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, muitos de nós nesses dias, olhando para como as coisas estão caminhando, como esse mundo está caminhando, estamos a ponto de dizer: ai meu Senhor, o que faremos? Ai meu Deus, o que faremos? Talvez, quando olhamos para o cenário político, dizemos: ai Senhor, o que faremos? Quando vemos as ameaças contra a família brasileira, contra a nossa família, contra a nossa casa, dizemos: ai Senhor, o que faremos? Notícias, perspectivas. Dizemos: Senhor, o que faremos quando olhamos para a vida financeira, de como o dinheiro perdeu a sua força de compra? Como antes nós comprávamos mais coisas com o mesmo dinheiro, que hoje você entra no mercado e 2 sacolas já leva uma parte boa do seu dinheiro. E você pode olhar para a sua casa, para a sua despensa e dizer: Senhor, o que faremos? Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para a salvação que não chegou ainda na nossa casa, e anos se passam, e aquela pessoa ela ainda está com os olhos fechados, ouvidos travados, e nós dizemos: Senhor, o que faremos, Senhor? Creia, o Senhor deseja abrir os nossos olhos. Ele tem pressa dessa palavra, meus irmãos, de abrir os nossos olhos nessa manhã, para enxergarmos algo que não estamos conseguindo enxergar. Enxergar a paz sobre a nossa terra, a paz sobre a nossa cidade, a paz que Jesus disse, a paz que excede o entendimento. Não é uma paz sobre aquilo que eu estou vendo, é uma paz que excede, está acima dessa situação. É o que o Senhor tem para você, a paz que excede o entendimento. É o que o Senhor tem, a paz sobre a sua vida, família, sobre a cura do seu corpo. Corpo que anda doente, corpo que está acometido de uma doença, Deus tem paz para você, para o teu corpo. A Bíblia diz, Isaías disse, olhando Jesus, disse: vendo Jesus crucificado, num futuro ele disse, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Deus tem cura para o teu corpo, creia em nome de Jesus. Então, meus irmãos, há uma palavra como uma tecla no meu coração. De 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, Paulo diz: olha, meus irmãos, nós temos esse ministério, Paulo fala, não pela graça, mas pela misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus deu esse ministério a nós. E nós estamos nos desviando do que é mal, nós estamos pregando a verdadeira palavra sem fábulas, nós não adulteramos a palavra, antes recomendamos a consciência de todo homem, a presença de Deus. Pregamos o evangelho para que o homem tenha consciência que o Senhor se revelou através do seu Filho, e há uma presença de Deus. Deus está presente nesse lugar, Deus está presente no seu trabalho, presente onde você anda, Deus está presente na sua casa. Tome consciência disso, está presente aí no seu lar agora, tenha consciência disso. Por isso Paulo diz, nós pregamos essas coisas dessa forma pela misericórdia. Mas, no verso 3, se depois de tudo isso, pregando o verdadeiro evangelho sem fábulas, depois de tudo isso, com o maior amor, com a maior súplica, mas depois de tudo isso, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo manifestada. Esse é o objetivo, meus irmãos. Creia em nome de Jesus. Atente, pai e mãe, agora, que o inimigo quer cegar o entendimento dos homens, e está conseguindo cegar o entendimento. Depois das palavras de Jesus que estão sendo pregadas, as pessoas ainda estão fazendo indiferença da presença de Deus. Por isso o mundo está dessa forma. Esse é o objetivo de Satanás nesses dias. Mas creia em nome de Jesus, que o Espírito Santo está aqui dando uma oportunidade nova, dando coisas novas, como pregamos, como cantamos aqui, para que os nossos olhos sejam abertos, para que enxerguemos que maior são aqueles que estão lutando em nosso favor, mesmo que a doença chegou ao nosso lar, mesmo que as coisas estão difíceis, mesmo que aquele filho está longe de você. Creia, hoje o Senhor abre os seus olhos, nós vamos sair daqui enxergando pela fé que o Senhor está lutando por nós. É o que nós cremos em nome de Jesus. Talvez você diga, meu irmão, mas eu sou crente. Comigo isso não acontece. Meu querido, Jesus estava num barco com os discípulos, e ele disse aos discípulos, olha, cuidado com o fermento de Herodes, e o fermento dos fariseus. Jesus estava dizendo àqueles discípulos, Herodes era o rei de Israel, os fariseus eram homens que observavam a escritura, nos mínimos detalhes, mas Jesus disse, cuidado com o fermento de Herodes, o rei de Israel, cuidado com o fermento dos fariseus. Então os discípulos não entenderam e falavam, ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer o pão. Então Jesus disse para aqueles homens, olha, vocês não entenderam ainda? Acaso os seus olhos estão abertos, mas não podem ver? Acaso o coração de vocês está endurecido por esse mundo? Acaso os seus ouvidos não podem ouvir? Vocês não se lembram que com 5 pães, há pouco tempo atrás, eu alimentei, parti, agradeci a Deus e alimentamos 5.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Vocês não se lembram que com 7 pães, nós alimentamos 4.000 pessoas e sobraram 7 cestos? O fermento, meus irmãos, que Jesus dizia, e os discípulos do Senhor, não eram pessoas mundanas, não eram pessoas dadas a esse mundo, eram discípulos, pessoas que andavam com Jesus, mas os olhos deles fecharam por algum motivo, seus ouvidos estavam fechados. Que diremos nós, meus irmãos? Se o dia a dia, se as notícias, se as mídias, se as coisas que vêm contra a nossa vida diariamente, notícias uma acima da outra, se você pegar o seu celular e for passando, aquilo é infinito, e quando acabar, muitas outras coisas já surgiram. Se essas coisas não vêm para tentar cegar o teu entendimento, para tentar cegar os seus ouvidos e os seus olhos, por isso Jesus disse, cuidado com o fermento desse mundo.
O fermento, meus irmãos, é o evangelho que não é verdadeiro. O fermento é a crença que não é verdadeira. A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos. Cavalos têm força, carros têm força, mas nós faremos menção do nome poderoso. Poder só tem o nome do Senhor Jesus. Então muitas pessoas confiam em carros, muitas pessoas creem em tantas outras coisas, menos o poder do nome do Senhor, porque o fermento já levedou toda a massa. O fermento já entrou no coração dessa pessoa, cegando os olhos e o entendimento dessa pessoa, meus irmãos. Por isso o profeta orou a Deus para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço. Israel estava cercado, o rei da Síria, ele programava um ataque a Israel, mas lá dentro de Israel havia um profeta. Por isso eu digo que nos últimos dias, e os dias são hoje, o Senhor derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, eles serão profetas nesse mundo, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Sobre todos será derramado o Espírito Santo. Em Israel havia um profeta aquele que revela de Deus, a vontade de Deus. Então quando aquele rei iria atacar Israel, o profeta revelava: rei, não vá por esse caminho, porque Deus me revelou que o inimigo está nesse caminho. Então aquele rei, depois de tantas tentativas, ele disse: há alguém entre nós aqui, que está contando para o rei de Israel as coisas que eu tramo. Então disseram: Senhor, não é, meu rei, não há ninguém aqui entre nós, mas há em Israel um profeta de Deus, aquele homem que Deus faz, aquele homem conhecer o que o Senhor pensa na sua câmara de deitar, no seu quarto, quando o Senhor está sozinho, que ninguém está aqui, quando o inimigo está planejando, meus irmãos, algo contra a sua vida, algo contra a tua casa, Deus já sabe, e Ele já está livrando a tua vida pela palavra, creia. Deus está livrando a tua vida, Ele já livra os dias de hoje, como nós oramos todas as manhãs. Deus pega o plano do inimigo, Senhor, rasga esse plano, o que o inimigo tentou contra a nossa casa hoje, o que ele planejou, o que ele arquitetou contra o dia de hoje, contra a minha vida, contra a minha casa, rasga, Senhor, destrói, Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor tem essa força. Destrói o plano do inimigo. Para isso se manifestou o Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz, Senhor, desfaz, Pai, em nome de Jesus. E aquele profeta então conhecia de Deus o que aquele rei tramava contra Israel no seu quarto. Veja, meus irmãos, os olhos daquele moço se abriram. O que ele viu? O que ele viu? Ele viu carros e cavalos, milhares, milhões de guerreiros de Deus guerreando em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio como homem, morte de cruz Ele aceitou. Maldito todo aquele que for morto numa cruz. Recebeu todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, a nossa dor estava sobre Ele. A Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que pelo nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Sabe da sua dificuldade, tem cuidado de você. Foi isso que aquele homem viu, carros e cavalos. Então Elias fez uma oração: Senhor, fere, Senhor, esses homens de cegueira. Aqueles que enxergaram ficaram cegos, e aquele que não estava enxergando passou a enxergar, meu querido irmão. Passou a enxergar a força e o poder de Deus. É isso que eu preciso enxergar hoje, é isso que a tua casa precisa enxergar hoje, o poder de Deus diante da tua vida, em nome de Jesus. Jesus estava no Getsêmani, então os homens vieram prender Jesus. Pedro saca da sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai e cola a orelha de Malco e diz a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Se você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para vir me salvar. 12 legiões de anjos estavam prontas.
Mas Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus inimigos. Ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores, meus irmãos, quando estávamos presos no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, quando procurávamos trabalhos de macumba, umbanda, quimbanda, para sermos curados. O Senhor nos livrou, quando éramos ainda pecadores. Ele livrou a sua vida, te trouxe aqui. Ele vai completar a obra na tua casa, vai completar a obra na tua vida. Não temas, o Senhor é fiel e justo para completar na vida dos seus filhos, sobre a tua saúde, sobre a tua área financeira, sobre a tua casa, sobre o teu futuro. Deus é fiel para completar a obra. Jesus disse isso a Pedro: se eu quisesse, eu pediria 12 legiões. Foi isso que aquele moço viu. Legiões de anjos, carros e cavalos, que estavam prestes, prontos a batalhar por Eliseu. Eu acredito, meus irmãos, duas coisas para terminarmos, e vamos orar. Temos que orar sobre a palavra, orar pela sua casa. Duas coisas que eu quero ponderar: o que está acontecendo, meus irmãos, nos dias de hoje. Creia, é o que Jesus falou em Mateus 24, verso 22. Se não tivesse abreviado aqueles dias, quase nenhum de todos seriam salvos. Se os dias não fossem abreviados, aqueles dias ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Muitas pessoas dizem que essa palavra é para uma tribulação, para um tempo de tribulação. Mas eu creio que essa palavra já está startada nos dias de hoje. Os dias estão passando, meus irmãos, como um foguete. As semanas estão passando rápido. E os cristãos, muitos cristãos, estão com os olhos cegos. Então, se os dias não se abreviar, nenhum deles serão salvos. Como que um cristão pode apoiar, meus irmãos, um regime comunista? Entenda isso, como o inimigo está cegando o entendimento e os olhos, cegando para não enxergar o poder de Deus. Por isso os dias estão sendo abreviados, creia, já estão sendo abreviados, enquanto Deus desse mundo está cegando o entendimento. Mas a Bíblia diz, uma promessa em Oséias: vinde, tornemos ao Senhor. Vamos voltar para o Senhor, casa que nos assiste. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele pode nos despedaçar, a nossa estrutura, mas Ele faz coisas novas o Senhor faz. Ele faz coisas novas. A melhor forma é estar nas mãos do Senhor. Diga a Deus: eu quero estar nas suas mãos, me transforma. O Senhor faz a ferida e Ele mesmo cura. Transforma a minha vida. Há uma palavra, meus irmãos, dizendo para você e para a sua casa: tornar ao Senhor em nome de Jesus. E eu quero terminar, meus irmãos, com o Salmo 99, que diz: nós não oramos para essas legiões de anjos, nós não oramos para anjos que guerreiam por nós, nós oramos para aquele que reina. E o Salmo 99 diz: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está acima dos querubins. É o nome de Jesus, é esse nome que nós vamos orar nesse momento, para que os nossos olhos se abram e nós vejamos, meus irmãos, que Deus está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa vida, está cuidando do nosso futuro, sim, nos dias de hoje, mesmo com as coisas difíceis, mesmo com a falta que muitas vezes nós passamos na nossa vida inteirinha. Ele esteve e continuará cuidando de nós. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. É onde o seu Jesus está. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Vamos clamar, vamos orar nesse momento pela tua casa, pela tua família. Ore pelas crianças do Brasil. Ore, Senhor, eu clamo ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Senhor, por aquele que está entronizado acima dos querubins, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É esse Jesus, é esse poder, é o nome que está acima de todo nome. É o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. É a rosa de Saron, é a estrela resplandecente da manhã, é o lírio dos
vales, é o leão da tribo de Judá, é o homem do cavalo branco, esse é o nosso Senhor Jesus. Pai, nós oramos ao teu nome, o nome que tem todo o poder. Abre os nossos olhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra a mão do inimigo que está cegando o entendimento dos nossos familiares, aquele que está com os olhos fechados, ouvidos tapados, coração endurecido, em nome de Jesus, Pai, vai libertando agora, vai quebrando essa amarra, essa cadeia, esse grilhão. Eu vejo correntes sendo quebradas, eu ouço correntes sendo despedaçadas, em nome e pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. A tua palavra foi lida: maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Em nome de Jesus, Pai, vem em nosso favor, vem em favor da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Vai curando, vai libertando aquele que está oprimido, abatido, entristecido. Limpa essa alma, limpa este coração. O Senhor limpa agora a tua alma de mágoas que vem de anos e anos. O Senhor está te curando. Vai recebendo cura de Deus, vai sendo curado nesse momento. Em nome de Jesus, vai sendo curado da tua depressão, vai sendo curado, vai sendo limpo, vai sendo liberto agora da tristeza repentina, em nome de Jesus, Pai. Vem curando, vem libertando, Pai, em nome de Jesus. Desfaz a obra do inimigo, desfaz a obra do inimigo contra as nossas crianças, Pai. Vem curando as crianças desse Brasil, vem sarando, Pai, jovens. Nós não queremos jovens fracos. Reveste, a tua promessa era: o Senhor derramaria do teu poder sobre os jovens, eles serão profetas, profetas de Deus, profetas de Deus. Nós clamamos: profetas, recebe dom de profeta, recebe dom de profeta na tua vida. Você não vai vencer o mundo se não for um profeta. Diga a Deus: eu quero dom de profeta, profetizar a vitória de Deus na minha casa, na minha escola, na minha vida, em nome de Jesus, Pai. Vem curando, Senhor, vem restaurando. Senhor, eu não sei, pessoas pedindo oração, Pai, pessoas que estão na UTI, pessoas, Senhor, que estão, Pai, pedindo oração, muito doentes, pessoas que estão pedindo salvação, em nome de Jesus, Pai. Vem curando, vem libertando todos os pedidos de oração. Visita, Senhor, cada casa, visita, Senhor, cada um que está conectado, visita com cura, visita com paz no entendimento, em nome de Jesus. Limpa os olhos, Pai, limpa os olhos. Vamos, Senhor, contra toda a força antagônica que vem fechando os olhos até de muitos cristãos. Por isso os dias estão sendo abreviados. Pai, abre os olhos, Senhor, tira as escamas dos olhos, para que, Senhor, tomem atitudes que sejam segundo a tua palavra, atitudes que sejam segundo o teu governo, atitudes que sejam, Pai, segundo o domínio que o Senhor tem. Em nome de Jesus nós oramos. Nós cremos, Pai, que o Senhor já visitou o nosso lar, visitou nossas crianças, visitou, Senhor, a nossa saúde, visitou a paz de espírito que nós precisamos ter. Saímos daqui com uma visão aberta, que maior são aqueles que estão conosco do que todos os inimigos. Todos os inimigos estão debaixo dos teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, meus irmãos. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.